O dia começa sempre frio no alto do Capão, com aquele céu cinzento de costume e os sons de panela batendo misturados ao latido dos cachorros soltos nos becos. Celina já estava de pé fazia tempo, com o coque torto de sempre, a vassoura na mão e a mente num lugar que ninguém ali conseguia alcançar. Era assim todo santo dia. Antes do sol esquentar as telhas tortas do barraco, ela já tinha varrido a frente de casa, separado as latinhas da noite e colocado os doces na bandeja para vender na porta da escola. Davi, o filho, ainda estava jogado no colchão fino do chão, enrolado num cobertor rasgado. 10 anos nas costas, mas o olhar de quem já viu demais. Silencioso, vivia como sombra da mãe. Onde ela ia, ele ia atrás. Não questionava muito. Sabia que perguntar demais às vezes doía mais que calar. Davi, levanta, filho. Hoje o céu tá diferente, disse Celina, sem olhar para ele, como se falasse com o vento. O menino sentou devagar, coçando os olhos. Vai ter sol? Ela não respondeu. Só olhou para fora, onde os fios de eletricidade tremiam no poste improvisado e os vizinhos começavam a vida com o mesmo peso de sempre. No beco já tinha movimento. Dona Nice, com sua língua afiada, varria a calçada e reclamava alto. Essa favela vai cair na nossa cabeça ainda. Olha esse fio pendurado. Ninguém faz nada. Celina passou por ela com a bandeja de doces, como fazia todo dia. A vizinha bufou, olhando de canto de olho. Lá vai a doidinha, falando sozinha de novo, murmurou. Mas Celina nem ligava. Andava com passos certos, murmurando baixinho, como quem reza, como quem escuta coisas que os outros não ouvem. Os meninos jogavam bola descalços mais à frente. Um deles chutou a bola na direção dela. Celina pegou com uma mão só e sorriu. Deus tá vendo tudo, hein? O moleque ficou sem graça e pegou a bola calado. Ali no Capão, todo mundo conhecia Celina. Não por nome completo, nem por história certa. Conheciam pelos boatos, pelas fofocas. Ficou assim depois que mataram o marido. Ficou biruta de tanto sofrimento. Escuta vozes, acha que Deus fala com ela, mas ninguém sabia da real. Celina vendia seus doces na porta da escola, sim. Catava latinha, sim. Falava sozinha, sim. Mas carregava dentro dela uma força que nem ela mesma entendia direito. Uma força que vinha de dentro, de longe, de cima. Algo que queimava o peito de vez em quando, como um aviso. E aquele dia tinha algo diferente no ar. No fim da tarde, já voltando para casa com a bandeja quase vazia e o Davi do lado, Celina parou de repente. O corpo travou. O olho arregalou. Sentiu um aperto forte no peito, como se alguém tivesse puxando ela para trás. Mãe? Perguntou Davi, assustado. Ela segurou firme no braço do menino. Vai para casa agora, tranca a porta, não abre para ninguém. Mas por quê? Porque hoje vai acontecer coisa ruim aqui. Mamãe vai avisar o povo. Vai, Davi. Agora. O menino hesitou, mas viu o olhar da mãe. Aquele olhar que ele já conhecia. Não era loucura. Era outra coisa. Era sério. E ele foi. Celina olhou para os becos, para as casas, para os rostos distraídos e sentiu. Sentiu como um trovão mudo passando por dentro dela. Correu, sem pensar, sem parar. Não, sai daí. Sai das casas. Vai para a parte de cima. Vai agora. Gritava batendo nas portas, nas janelas. Os vizinhos saíam, assustados. Alguns riam. Lá vem a maluca de novo. Tá doida, mulher? Vai dormir. Mas ela não parava. Bateu na porta da casa de seu Arlindo, um senhor que já tinha visto muito nessa vida. Ele abriu, surpreso. Que foi, filha? Seu Arlindo, sobe. Agora. Deus me mostrou. Vai cair coisa ruim. O velho olhou nos olhos dela e viu. Não era histeria, era fé, medo e certeza. Lá embaixo, riso, deboche, descrença. E então, o barulho. Um motor urrando, gritos, pneus derrapando. Um caminhão desgovernado desceu o beco principal como se o inferno tivesse soltado ele. Quebrou o muro, arrancou o portão, destruiu tudo no caminho. 3 barracos viraram pó. Justo os 3 que Celina tinha tentado avisar. O barulho parou. Mas o silêncio que ficou depois foi pior. Gritos, poeira, choros, gente presa,
criança ferida, e no meio da confusão, lá estava Celina, tirando gente do entulho, gritando por socorro, guiando os bombeiros. Davi viu tudo de cima, escondido, e o peito dele doía de orgulho. Quando a noite chegou, com o cheiro de fumaça ainda no ar e os rostos sujos de pó, Dona Nice, com o braço ferido e o olho inchado, segurou a mão de Celina. Você não é louca? Você salvou a gente." Celina não respondeu. Só olhou para o céu e sussurrou baixinho: "Obrigada, meu Deus." Na calçada, com o filho abraçado nela, Celina sorriu. Cansada, mas leve. E ali o Capão entendeu. Às vezes, os anjos não têm asas. A favela amanheceu diferente no dia seguinte. Ainda cheirava a poeira, a fumaça dos barracos destruídos e um clima estranho rondava os becos. Era como se todo mundo andasse mais devagar, falando mais baixo. Tinha gente ainda chorando, gente procurando o que sobrou no meio dos escombros, gente tentando entender como um caminhão apareceu do nada e mudou tudo. Celina, sentada na porta do barraco, enrolava os cabelos desgrenhados no coque torto de sempre. Tinha um olhar longe, cansado, mas firme. Davi, ao lado, mexia num caderno velho, rabiscando desenhos sem falar nada. O menino sempre foi assim. Guardava mais do que mostrava. De vez em quando, passava alguém e olhava para ela diferente. Um respeito que não existia antes, mas também um medo. Era como se, de repente, todo mundo tivesse percebido que aquela mulher doidinha sabia de algo que eles não sabiam. Dona Nice, ainda com o braço enfaixado, apareceu apoiada numa bengala. Parou em frente ao barraco de Celina, envergonhada. "Celina, eu falei besteira demais de você. Se não fosse você, eu estava lá embaixo, soterrada. Eu te devo minha vida." Celina sorriu de leve, mas não disse nada. Só fez um gesto com a mão, como quem diz: "Deixa isso pra lá. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa", insistiu Dona Nice. "Só precisa ser boa com os outros, Dona Nice. O resto, Deus cuida", respondeu Celina, suave, olhando para o céu. A vizinha ficou sem jeito, balançou a cabeça e foi embora. Mas nem todo mundo reagiu assim. Mais pra frente, perto da venda do seu Paulo, um grupo de moradores cochichava. "Eu ouvi dizer que ela tem pacto. Essas coisas não vêm de Deus, não. Ouvi falar que sonha com os mortos. Vai saber o que ela faz de noite." "Ah, para. Foi só coincidência. Essa mulher é perturbada, isso sim." A fofoca andava rápido no Capão. Mais rápido que qualquer verdade. Enquanto isso, Davi observava tudo. Ele percebia o jeito como olhavam para a mãe. Uns com gratidão, outros com desconfiança. E aquilo doía nele. Porque ele sabia. Sabia que a mãe não era louca, que ela só escutava o que ninguém mais queria ouvir. Naquela tarde, enquanto organizava as latinhas num saco, Celina parou e olhou para o filho. "Davi, você tem medo do que falam da mamãe?" Ele balançou a cabeça, mas os olhos traíam o sentimento. "Não tenho medo, só não gosto." Celina suspirou e se agachou na frente dele. "Filho, quando Deus quer falar com a gente, às vezes Ele escolhe quem está mais quebrado, quem já não tem mais nada a perder. As pessoas não entendem, e tudo bem, não é para entenderem." Davi a abraçou. Ficou assim por um tempo, quieto. Ali, o vento soprava forte, levantando poeira dos becos. Era como se a favela inteira respirasse fundo depois do susto, mas ainda sem paz. No fim do dia, Celina saiu para vender os doces. Passou pela rua principal e viu os escombros ainda marcando o chão. Alguns homens tentavam levantar uma estrutura improvisada para quem perdeu tudo. Um deles, seu Arlindo, chamou. "Filha, vem cá." Ela se aproximou. "Você salvou minha vida. Eu nunca vou esquecer. Mas me diz, você sabia mesmo? Como soube?" Celina olhou no olho dele, um olhar que não tinha medo, nem dúvida. "Não fui eu que soube, seu Arlindo. Foi Deus que mostrou." O velho baixou a cabeça, pensativo. Não tinha mais o que dizer. Quando a noite caiu, Celina voltou para o barraco com Davi. No caminho, ouviu risadas baixas de quem ainda a chamava de doida. Mas também recebeu olhares de gratidão de quem estava vivo por causa dela. Era uma mistura estranha, uma linha fina entre respeito e medo. Antes de dormir, Davi falou: "Mãe, se Deus falar de novo, você vai avisar o povo?"
Celina sorriu. Sempre, filho. Mesmo que riam, mesmo que não acreditem. Ela apagou a luz, mas lá fora, no silêncio, a favela parecia sussurrar, como se uma nova mudança estivesse vindo, como se algo maior ainda estivesse por acontecer. E no fundo do peito, Celina sentiu um leve arrepio, um aviso. O sol descia devagar por trás dos telhados tortos, pintando o capão com aquela luz alaranjada que engana. Parece bonita, mas só mostra mais as rachaduras. Celina estava na porta do barraco, catando feijão na bacia de alumínio. Davi, sentado no chão, rabiscava mais um desenho de casinhas e becos, como se tentasse organizar no papel o caos que via todo dia. De repente, um barulho apressado no beco. Passos, choros, respiração curta. Uma mulher apareceu correndo, desesperada. Era Joana, mãe de 2 meninas, moradora da parte de baixo. "Celina!" gritou, ofegante. "Pelo amor de Deus, me ajuda!" Celina levantou devagar, enxugando as mãos no avental. Olhou nos olhos da mulher, que tremiam. "O que aconteceu, Joana?" "É a minha caçula, a Lourdes. Ela tá ardendo em febre, tremendo. E eu não tenho dinheiro para levar no postinho. Falam que vão atender, mas a fila tá enorme. Não vai dar tempo." Soluçava, quase caindo. Celina respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. O vento soprou fraco, levantando poeira. "Me leva até ela", disse, firme. As 2 desceram o beco correndo. Davi ficou para trás, olhando, preocupado. Ele sabia que, quando a mãe fazia aquela cara, alguma coisa diferente ia acontecer. Na casa de Joana, o ar era pesado. O barraco abafado, cheio de cheiro de mofo. A menina estava deitada, o rostinho vermelho, o corpo fraco. A febre queimava tanto que a respiração vinha curta. Celina se aproximou devagar. Tocou a testa da criança com a mão. Fechou os olhos. Murmurou algo baixinho. Não era reza decorada. Era mais um pedido simples, de coração. "Deus, ajuda essa pequena. Mostra o caminho." Joana, chorando, segurava as mãos. "Celina, você sente alguma coisa? Vai passar? Eu não sei mais o que fazer." Celina abriu os olhos devagar. O olhar dela não era de certeza, mas de calma. "Joana, pega um pano limpo, molha com água fresca e coloca na testa dela. Eu vou buscar umas ervas com a dona Áurea, lá de cima. Isso vai aliviar até você conseguir atendimento. Mas, você acha que ela vai ficar bem?" Celina respirou. Não prometeu nada. "Eu sinto que ela vai ter força, mas você precisa ter também." Saiu dali rápido, deixando a mãe com a filha. No caminho, encontrou 2 rapazes no beco, encostados no muro, rindo de algo. "Olha lá, a doidinha indo curar criança agora!" Um deles debochou. "Daqui a pouco vai dizer que ressuscita os mortos." O outro completou, gargalhando. Celina nem olhou. Continuou andando. Não era a primeira vez que riam dela. Não seria a última. Mas por dentro, sentia um peso, porque sabia que nem sempre o que vinha no coração era fácil de carregar. Chegando na casa de Dona Áurea, uma senhora de mais de 70 anos que mexia com plantas medicinais, explicou a situação. A velha pegou algumas ervas, entregou num saquinho e disse: "Filha, essas coisas que você sente não são para todo mundo entender, mas não deixa o medo dos outros te calar." Celina assentiu, agradeceu e desceu correndo. De volta à casa de Joana, preparou um chá fraco e ajudou a colocar as ervas na água. Limpou a testa da menina, trocou a roupa para baixar o calor. Ficou lá até ver a febre aliviar um pouco. Quando saiu, Joana a abraçou forte. "Obrigada, você é um anjo." Celina sorriu de leve. "Não sou nada disso, Joana. Só tento ouvir o que ele fala." Na volta para casa, Davi esperava na porta. "Mãe, a menina vai melhorar?" "Vai, filho. Mas a gente nunca sabe quanto tempo tem para fazer o bem, por isso não pode perder oportunidade." Davi ficou pensando nisso, quieto. Enquanto isso, na esquina, os mesmos que debochavam falavam alto. "Essa mulher vai acabar metendo gente em confusão. Hoje é febre, amanhã é o quê? Vão querer que ela adivinhe quem vai morrer?" O som das risadas ecoava pelos becos. Celina subiu a viela com passos tranquilos, mas no fundo do peito um aperto diferente surgiu, como se fosse um prenúncio. Algo maior se aproximava, e o vento, outra vez, parecia sussurrar um aviso. A noite caiu pesada no capão.
O silêncio só era quebrado por alguns cachorros latindo longe e pelo som de uma moto passando rápido na viela principal. Celina sentou na beira da cama com o olhar perdido. Davi já estava deitado, virando de um lado para o outro, sem conseguir dormir. "Mãe, você tá pensando no papai?" perguntou ele baixinho. Celina respirou fundo. Não falava muito sobre o passado, mas sabia que o menino guardava perguntas que não saíam. "Tô, filho. Tem dias que não dá para evitar. Ele morreu mesmo. Por causa de bala?" Os olhos dela brilharam com uma dor antiga. "Sim. Teu pai era um homem bom, mas se meteu com quem não devia. Tava no lugar errado, na hora errada, e a gente ficou só." Davi baixou os olhos. "Você acha que ele ia gostar do que você faz?" Celina sorriu de leve, mas havia tristeza no sorriso. "Acho que ele ia entender, porque ele também acreditava que Deus fala com quem tem o coração aberto." Ficaram em silêncio por alguns segundos, até um barulho do lado de fora quebrar o momento. Um estalo, um sussurro, passos pesados no beco. Celina se levantou rápido e foi até a porta. Abriu devagar. Na frente do barraco, 3 rapazes estavam parados. Eram conhecidos da favela. Gente que vivia na correria do tráfico, sempre com um olhar desconfiado. Um deles, o mais alto, conhecido como Tico, deu um sorriso torto. "Boa noite, dona Celina." "Boa noite", respondeu ela, firme, mas sem medo. "A senhora vê umas coisas, né? Sonha, sente. Dizem que Deus fala com a senhora. É verdade?" Ela respirou fundo. "Deus fala com quem quer ouvir." Os outros 2 riram, debochados. "Então quer dizer que a senhora sabe quando vai acontecer desgraça?" "Eu não sei de nada sozinha. Só quando ele permite." Tico deu um passo à frente. "Sério agora. Então vê se ele te mostra quem entregou nosso parceiro para a polícia semana passada. A gente quer saber quem foi o X9. Celina sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. "Eu não posso. Isso não é coisa de Deus." O olhar de Tico endureceu. "Não pode. Ou não quer. Eu não sou vidente. Eu só aviso quando é para salvar vidas." Os rapazes se entreolharam. Um deles murmurou: "Tá vendo? Falei que era só papo de doida." Tico segurou o braço do menino Davi, que observava atrás da mãe. "Cuidado, dona Celina. Quem sabe demais, às vezes acaba sabendo de menos." Celina puxou Davi para perto, com o coração disparado. "Deixa meu filho fora disso." Tico riu e soltou o menino. "Fica tranquila." Por enquanto, eles foram embora, rindo baixo. O som das motos descendo o beco sumiu aos poucos. Celina fechou a porta e respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Davi olhava para ela com medo. "Mãe, eles vão voltar?" Ela se ajoelhou na frente do filho. "Não tenha medo, Davi. A gente tá protegido. Mas tem coisa que eu não posso controlar." Naquela noite, Celina não dormiu. Ficou sentada na cadeira de madeira, olhando pela janela. Sentia que algo mais pesado estava vindo. Um aviso diferente. E no fundo da mente, como um eco distante, uma voz suave parecia sussurrar: "Vai ser mais difícil agora, mas não desista." Lá fora, a favela dormia, mas a escuridão carregava um presságio. O dia amanheceu abafado, com um calor que grudava na pele. O capão estava mais silencioso que o normal. As vielas pareciam segurar o ar, como se até a favela soubesse que algo ruim rondava. Celina saiu cedo com a bandeja de doces, como sempre fazia. Mas dessa vez, os olhares eram diferentes. Gente que ontem a cumprimentava, agora só passava rápido, de cabeça baixa. Alguns cochichavam. "Ouvi dizer que os caras do tráfico tão de olho nela. Melhor nem ficar muito perto. Vai que sobra pra gente." Celina fingia não ouvir, mas sentia cada palavra como uma pedrinha no peito. Davi caminhava ao lado, segurando firme a mão da mãe. Na porta da escola, as crianças compravam os brigadeiros e beijinhos, rindo. Elas não tinham medo dela. Criança nunca tem. Quem complica tudo é adulto. De repente, um carro preto parou devagar na esquina. Os vidros escuros desceram só um pouco. Era Tico. Ele olhou direto para Celina e fez um sinal com a cabeça chamando. "Mãe, não vai", sussurrou Davi, assustado. Celina respirou fundo, se abaixou e olhou nos olhos do filho. "Vai para casa, Davi. Fica lá dentro e não sai até eu voltar." "Mas confia na mamãe." Ele hesitou, mas obedeceu. Saiu correndo pelo beco. Celina caminhou até o carro.
Tico abriu a porta e ficou encostado, com um sorriso que não tinha nada de bom. Dona Celina, a gente quer conversar melhor. Sobe no carro. Ela balançou a cabeça. Não. Se quiser falar, fala aqui mesmo. Os outros 2 rapazes dentro do carro riram. Ela é corajosa, hein, Tico? O homem franziu a testa, irritado. Tá achando que tem escolha? Sobe. Celina manteve o olhar firme. Eu não ando com bandido. Por um instante, o silêncio foi tão pesado que parecia que o tempo tinha parado. Então Tico respirou fundo, sorriu de lado e disse: Então é assim. Beleza, mas não diz que eu não avisei. Ele entrou no carro e bateu a porta. O motor roncou alto e o veículo sumiu pela rua, deixando só o cheiro de gasolina no ar. Celina ficou parada por alguns segundos, sentindo o coração disparado. Sabia que aquele aviso não era só ameaça vazia. De volta ao barraco, Davi correu para abraçá-la. Mãe, o que eles queriam? Nada que importe pra gente, filho. Mas por dentro, ela sabia que importava. Sabia que eles não iam parar. Mais tarde, seu Arlindo apareceu, preocupado. Celina, eu vi o carro deles. Você precisa tomar cuidado. Esses caras não perdoam. Eu não tenho medo, seu Arlindo. Quem anda com Deus não teme homem nenhum. Mas você tem o Davi. Pensa nele. Celina ficou em silêncio. Sim, ela pensava nele o tempo todo. Mas não podia recuar. No mesmo fim de tarde, Dona Nice bateu na porta. Trazia um pacote de pão. Eu não tenho muito, mas trouxe para você e para o menino. E, olha, se precisar se esconder, minha casa tá aberta. Celina agradeceu com um sorriso suave. Obrigada, Dona Nice. Mas se for para eu me esconder, então para que Deus me dá coragem? Naquela noite, Celina sonhou. Sonhou com água escorrendo pelas vielas, arrastando tudo. Gente gritando, correndo. E no meio disso, a voz suave de antes sussurrava. Vai chegar um dia de prova e você vai ter que escolher. Ela acordou suada, com o coração batendo rápido. Do lado de fora, um barulho estourou. Não era sonho, era real. Um tiro, depois outro, depois mais 2. A favela inteira acordou em gritos. Celina correu até Davi, que tremia de medo. Abraçou o filho e olhou pela fresta da janela. As luzes dos becos piscavam. Passos apressados. Mais tiros. A manhã seguinte parecia carregar o eco dos tiros da noite. Os becos estavam mais vazios, as portas semi-fechadas, como se todo mundo preferisse fingir que não tinha visto nada. Na favela, o medo sempre anda rápido, mas a coragem demora para aparecer. Celina acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não saiu logo. Ficou sentada à mesa, passando os dedos pelo terço velho que guardava num cantinho do barraco. Davi observava em silêncio. Ele sentia que a mãe estava diferente, mais quieta, mas com o olhar ainda mais firme. Mãe, vai sair hoje? Ele perguntou, inseguro. Vou, filho. As pessoas ainda precisam de pão, doce, de qualquer coisa que alivie um pouco a vida. Ele baixou a cabeça. E se eles aparecerem de novo? Celina respirou fundo e colocou a mão no ombro dele. Quem vive fazendo mal sempre aparece, mas quem confia no bem nunca anda sozinho. Quando saiu, os vizinhos a olhavam com uma mistura de admiração e pena. Alguns queriam falar com ela, mas tinham medo de se comprometer. Outros fingiam que não viam. No Capão, quem se mete onde não deve acaba sumindo. Todo mundo sabia disso. Ao descer um dos becos, Celina encontrou seu Paulo, dono da venda. Ele puxou ela discretamente para o canto. Celina, você precisa tomar cuidado. Os meninos do morro estão falando que você é espiã, que quer entregar eles para a polícia. Eu nunca falei nada para a polícia. Eu sei, mas eles não ligam para a verdade. Eles ligam para o que acreditam. Se eles acharem que você é ameaça... Ele parou a frase no ar. Não precisava completar. Celina agradeceu e seguiu. Sentia o peso do aviso, mas não se deixou abalar. Naquela tarde, Tico voltou. Não de carro, mas a pé, acompanhado de mais 2 homens. Eles pararam bem no meio do beco principal, chamando a atenção de todo mundo. Dona Celina! Gritou Tico. Ela, que estava sentada vendendo doces, levantou devagar. Fala, Tico. Ele sorriu, mas o sorriso não tinha nada de bom. Hoje vai ter movimento pesado, vai ter polícia rondando. E a gente quer saber, você vai continuar com essa história de ouvir aviso de Deus
Ou vai ficar quietinha no canto? Algumas pessoas ao redor se afastaram. Ninguém queria ser visto demais. Celina manteve o olhar firme. Eu só falo quando ele manda. Tico chegou mais perto, olhando direto nos olhos dela. Pois eu tô mandando você calar. Silêncio. O beco inteiro segurava o fôlego. Celina respirou fundo. Se eu calar, quem vai avisar quem tá em perigo? Ele estreitou os olhos. Então quer dizer que você quer proteger quem? A gente ou a polícia? Eu protejo quem precisa ser salvo, seja quem for. O clima ficou pesado. Um dos comparsas de Tico colocou a mão na cintura como se estivesse pronto para puxar uma arma. Mas antes que algo pior acontecesse, uma voz fraca se ergueu do fundo. Pra com isso, Tico. Era seu Arlindo. O velho se aproximou, devagar, apoiado na bengala. Essa mulher salvou a minha vida, salvou a vida de muita gente. Se vocês tocarem nela, vão mexer com todos nós. Outros moradores começaram a aparecer pelas janelas, pelas portas. Não eram muitos, mas eram suficientes para mostrar que Celina não estava tão sozinha quanto parecia. Tico olhou em volta, avaliando. Sabia que não podia comprar briga ali, não naquele momento. Então, respirou fundo, deu um sorriso falso e disse: "Tá bom, hoje eu deixo passar. Mas lembra do que eu falei." Ele virou as costas e foi embora com os homens, deixando um rastro de tensão no ar. Celina sentiu as pernas tremerem, mas não deixou ninguém ver. Agradeceu seu Arlindo com um aceno silencioso. Naquela noite no barraco, Davi olhou para a mãe com os olhos marejados. "Mãe, você não tem medo?" Ela demorou a responder. "Tenho, filho. Mas o medo não pode ser maior que o que a gente carrega no coração." Ela olhou para a janela, para o céu escuro, e sentiu de novo aquele aviso que vinha de dentro. Uma sensação de que algo grande estava por vir, maior que qualquer ameaça dos homens. E, pela primeira vez, Celina se perguntou se estaria preparada para o que vinha a seguir. O calor daquele dia era sufocante. O ar parecia pesado, parado, como se até o vento tivesse medo de circular pelos becos. Celina acordou cedo, mas sentia um incômodo no peito. Não era dor física. Era aquela sensação estranha que sempre vinha antes de algo acontecer. Davi percebeu o olhar distante da mãe. "Mãe, tá sentindo alguma coisa?" Ela respirou fundo. "Tô, mas ainda não sei o que é." Tentou seguir a rotina, mas o coração batia acelerado, como se avisasse que algo estava chegando. No meio da manhã, Dona Nícia apareceu correndo, pálida, com os olhos arregalados. "Celina, é o seu Arlindo. O que aconteceu?" Ele estava voltando da venda. Tropeçou no beco e bateu a cabeça. "Tá sangrando muito." Celina largou tudo e correu sem pensar. Chegando lá, encontrou o velho caído no chão, ofegante, com sangue escorrendo na testa. Alguns vizinhos em volta, sem saber o que fazer. "Chamaram ajuda?" perguntou Celina, ajoelhando ao lado dele. "Chamamos, mas a ambulância demora", respondeu uma mulher. Celina olhou para o rosto frágil de seu Arlindo. Ele segurou a mão dela com força. "Filha, não deixa eles me levarem. Não quero morrer no hospital." Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Não vai ser hoje, seu Arlindo. Fica comigo." Enquanto limpava o ferimento com um pano, sentiu um arrepio. Uma imagem rápida, como um flash, passou na mente dela. Homens correndo armados, tiros, gritos. Não era sobre o velho. Era algo maior, mais perigoso. Ela fechou os olhos por um instante e murmurou: "Meu Deus, o que tá vindo agora?" Minutos depois, a ambulância chegou. Levaram seu Arlindo, ainda consciente, mas fraco. Antes de entrar, ele olhou para Celina. "Não deixa ninguém te calar, filha." Essas foram as últimas palavras antes da porta se fechar. Celina voltou para o barraco com Davi, mas não teve tempo de descansar. No fim da tarde, o som de motos ecoou pela favela. Era o tráfico. Tico e os comparsas, armados, descendo o beco principal. "Hoje vai dar ruim", murmurou Dona Nice, espiando pela janela. Eles pararam no meio da viela. Tico gritou alto para todo mundo ouvir: "Quem tiver colando com polícia, quem tiver abrindo a boca, vai pagar hoje." Um silêncio de medo tomou conta do lugar. Ninguém saía, ninguém falava. Então Tico apontou direto para o barraco de Celina. "E você, dona Celina? Continua com esse papo de aviso de Deus? Vai ficar defendendo X9 também?" Celina apareceu na porta, o rosto calmo, mas o corpo tenso.
Eu nunca entreguei ninguém. Só falo quando é para salvar vida. Tico riu. Então salva agora. Me diz quem tá entregando a gente. Se não falar, vai sobrar pro seu filho. Davi, atrás da mãe, arregalou os olhos de medo. Celina sentiu o coração apertar. Olhou para Tico. Não vou falar o que não sei. E não vou usar o dom que Deus me dá para espalhar medo. O homem ficou sério. Se aproximou, quase cara a cara. Última chance. Celina manteve o olhar. Não cedeu. Tico cerrou os punhos. Por um instante parecia que ia fazer algo terrível. Mas antes que se movesse, um dos comparsas cochichou algo no ouvido dele. A polícia tá subindo, Tico. Temos que vazar. Ele praguejou, olhou para Celina mais uma vez e disse: Isso não acabou. Montaram nas motos e sumiram. O som dos motores ecoou até sumir na distância. Celina entrou no barraco, fechou a porta e abraçou Davi. Sentiu o corpo do filho tremendo. Mãe, eles vão voltar, né? Ela não respondeu. Apenas olhou para o céu pela janela. E, como um sussurro distante, sentiu de novo aquela voz suave. Vai ter mais dor, mas também vai ter luz. Ela respirou fundo. Sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer. A madrugada chegou silenciosa, mas carregada de um peso estranho. Celina mal conseguia dormir. Ficava sentada na beira da cama, olhando Davi dormir, enquanto ouvia, lá longe, os barulhos típicos do morro. Risadas, motos subindo e descendo, o estouro de algum rojão avisando o movimento. De repente, um som diferente. Primeiro um estalo seco, depois outro, e mais outro. Tiros, muitos. Davi acordou assustado, sentando na cama. Mãe, o que é isso? Celina correu até a janela. No fundo do beco, luzes piscavam, gritos ecoavam. Era uma operação policial. É polícia, sussurrou com o coração acelerado. Logo, o barulho aumentou. Correria, gente gritando. Sobe, sobe, é caveirão! A favela entrou em pânico. Portas se batiam, crianças choravam. Homens armados corriam pelas vielas. Era um campo de guerra. Celina sentiu um aperto tão forte no peito que quase caiu. E então, como um relâmpago, uma imagem passou na mente dela. Um barraco específico, perto do campo de terra, com uma criança presa lá dentro, sozinha, chorando. Ela entendeu na hora. Davi, fica aqui. Não sai. Tranca a porta. Não, mãe, não vai. Fica aqui, disse firme. Antes que o filho pudesse segurar, Celina já estava correndo pelo beco. O som dos tiros parecia vir de todos os lados. No caminho, ela viu vizinhos se escondendo atrás de muros, deitando no chão. Uma mulher a puxou. Celina, volta, vai morrer. Mas ela não parou. Sabia exatamente onde precisava chegar. Quando alcançou o barraco perto do campinho, encontrou a porta trancada. Dentro, dava para ouvir o choro desesperado de uma criança. Calma, meu amor, a tia tá aqui, gritou, tentando abrir. Um vizinho, tremendo de medo, apareceu atrás dela. É a filha da Cida. Ela saiu correndo e deixou a menina presa. Celina pegou uma pedra e arrebentou a fechadura. Entrou rápido, pegou a garotinha no colo. Shhh, tá tudo bem, a gente vai sair daqui. Quando saiu com a criança nos braços, um grupo de policiais passava correndo, com armas em punho. Um deles gritou: Volta para dentro, senhora! Agora! Mas, antes que pudesse responder, um tiro ecoou tão perto que ela sentiu o ar rasgar ao lado do rosto. Foi instinto. Celina se jogou no chão, protegendo a menina com o próprio corpo. O vizinho correu e ajudou a puxar as duas para dentro de um outro barraco mais seguro. Você é maluca, Celina. Queria morrer? Ela respirava ofegante, abraçando a criança, que soluçava de medo. Não, eu queria salvar. Minutos depois, o barulho dos tiros diminuiu. As motos sumiram. A polícia recuou. E um silêncio pesado tomou conta do lugar, como se a favela inteira estivesse sem ar. Celina voltou para casa com a menina. Davi abriu a porta correndo, chorando. Eu achei que você não ia voltar. Ela ajoelhou, abraçando o filho. Eu sempre volto. Logo, a mãe da garotinha apareceu, desesperada. Quando viu a filha viva, caiu de joelhos. Celina, você salvou minha menina. Como você sabia? Celina não respondeu. Apenas entregou a criança e sorriu, cansada. Mas, do outro lado do beco, Tico observava. O rosto duro,
os olhos cheios de desconfiança. Ele não gostava daquela coragem. Não gostava de como ela sempre aparecia na hora certa. Ele virou para o comparsa e sussurrou: "Essa mulher é problema." Naquela noite, deitada ao lado de Davi, Celina fechou os olhos, mas não teve paz. Em sua mente, a voz suave voltou, mais clara dessa vez. O final se aproxima. Vai doer, mas é preciso. Ela abriu os olhos e ficou olhando o teto do barraco, sentindo que ainda não tinha passado o pior. O dia seguinte amanheceu carregado, como se o céu também sentisse o peso do que estava por vir. Nuvens escuras encobriam o sol, deixando a favela ainda mais cinza. Celina acordou com a mente pesada. Durante a noite, sonhou de novo, mas dessa vez a imagem era clara. Tico, furioso, vindo até ela. E no sonho havia sangue. Davi percebeu o rosto pálido da mãe. "Mãe, o que foi?" "Nada, filho. É só um pressentimento." Ela tentou seguir o dia normalmente, mas a sensação de que algo ia acontecer era tão forte que o coração batia acelerado sem parar. Por volta da tarde, o barulho das motos que ela já conhecia ecoou de novo, desta vez mais alto, mais perto. Davi correu para a janela. "Mãe, é ele." Celina respirou fundo, se levantou e foi até a porta. Tico vinha andando pelo beco, cercado por 4 comparsas, todos armados. Ninguém da favela apareceu para ver. As janelas se fecharam. Os becos ficaram vazios. Era como se a própria comunidade segurasse a respiração. Ele parou em frente ao barraco de Celina. "Chega, dona Celina. Já te dei chance demais." "Chance de quê, Tico?" Ela perguntou, com voz calma. "De escolher o lado certo. Mas você insiste em bancar a salvadora. Tá atrapalhando o nosso negócio. A polícia sobe porque você abre a boca." "Eu nunca falei com polícia nenhuma." "Então como eles sempre sabem quando subir? Como eles sabem por onde vir?" "Eu só aviso quem tá em perigo. Eu nunca entreguei ninguém." Tico riu, mas era um riso sem humor. "Pra mim é a mesma coisa. Você é problema. E problema, a gente resolve." Ele levantou a mão e um dos rapazes sacou a arma. Davi, apavorado, correu para frente da mãe. "Não! Não faz nada com ela!" Tico olhou para o menino com um olhar frio. "Sai daí, moleque! Se for mexer com ela, vai ter que me levar também!" Gritou Davi, tremendo mas firme. Celina colocou o filho atrás dela, protegendo-o com o corpo. "Se você me tirar, vai mostrar que é tão fraco quanto quem mata inocente, Tico." Por um instante, o silêncio foi absoluto. Só se ouvia o barulho distante de um rádio tocando num barraco. Tico olhou nos olhos dela. Havia raiva, mas também algo que ele não entendia. Uma firmeza que incomodava. Ele se aproximou mais. "Você não tem medo de morrer?" "Tenho, mas tenho mais medo de me calar diante do que é errado." Ele cerrou os punhos. O dedo do comparsa no gatilho tremia, esperando a ordem. De repente, uma voz fraca surgiu atrás. "Tico, para com isso!" Era Dona Nice. Tremendo, mas decidida, ela saiu do barraco com um pedaço de pau na mão. "Se você tocar nessa mulher, vai ter que passar por mim." Logo depois, seu Paulo apareceu. Depois, mais 2 vizinhos. Um por um, os moradores começaram a sair, mesmo com medo. "Não vamos deixar!" gritou alguém. "Ela salvou nossas vidas!" disse outro. Em poucos segundos, uma dúzia de pessoas estava ali, em volta de Celina e Davi. Alguns choravam, outros seguravam pedras, paus, qualquer coisa. Tico olhou em volta, confuso. Não esperava que a favela fosse se levantar. "Vocês estão ficando malucos? Vão defender essa mulher contra mim?" Seu Arlindo, que tinha voltado do hospital mais cedo, apareceu mancando, apoiado na bengala. "Se encostar nela, vai ter que encostar em todos nós." O silêncio pesou. Tico respirou fundo, sentindo a tensão. Ele poderia mandar atirar, mas sabia que seria guerra aberta. E guerra trazia problema demais. Ele guardou a raiva por dentro. Deu um passo para trás, apontou o dedo para Celina e disse: "Isso não acabou. Você ainda vai se arrepender." Subiu na moto e foi embora com os homens. Quando o barulho dos motores sumiu, a favela explodiu em um suspiro coletivo. Gente chorava, abraçava Celina, abraçava Davi. Dona Nice segurou a mão dela. "Você não tá sozinha." Celina respirou fundo, exausta, mas com o coração firme. Sabia que ainda não tinha terminado.
Naquela noite, deitada ao lado do filho, ela teve outro sonho. Mas dessa vez, não era sangue, era luz. A voz suave sussurrou de novo. Vai chegar a hora de tudo se revelar. E a paz vai vir. Celina acordou com lágrimas nos olhos. Tá acabando, murmurou. Depois do confronto no beco, a favela ficou dividida. Alguns ainda tinham medo de se aproximar de Celina, achando que ela atraía problema. Outros passaram a respeitá-la ainda mais, depois de vê-la enfrentar Tico sem recuar. Mas Celina sabia, não era coragem, era necessidade. Não se tratava de ser forte, mas de não poder abandonar o que sentia no coração. Na manhã de domingo, o céu finalmente amanheceu claro depois de muitos dias nublados. Um vento leve descia pelo capão, como se trouxesse um descanso que ninguém entendia, mas todo mundo sentia. Celina saiu cedo com Davi. Queria levar uns doces para as crianças na quadra. No caminho, encontrou seu Arlindo sentado na porta, melhor do tombo, sorrindo. Bom dia, filha. Hoje o ar tá diferente, né? Tá sim, seu Arlindo. Parece mais leve. Enquanto distribuía os doces, Celina olhava ao redor. Via as crianças brincando, as mulheres conversando, homens arrumando os telhados destruídos na última confusão. Havia vida. Mesmo depois de tanta dor, havia vida. De repente, um barulho de moto ecoou. O coração da favela gelou. Todos pararam. Tico descia devagar, sozinho. Alguns homens pegaram pedaços de pau, prontos para defender Celina. Mas ela levantou a mão. Calma. Ele parou a moto no meio da quadra, desceu devagar. O rosto estava diferente. Não havia raiva. Parecia cansado. Dona Celina, posso falar com a senhora? Todos ficaram tensos. Ela assentiu. Os dois se afastaram um pouco, mas a favela inteira observava. Tico respirou fundo antes de falar. Ontem, meu irmão mais novo foi baleado numa troca de tiro. Ele tá entre a vida e a morte. Eu fui ver ele no hospital e, pela primeira vez, eu senti medo de verdade. Medo de perder alguém que eu amo. Celina ficou em silêncio, ouvindo. Eu pensei em tudo o que a senhora falou. E, pela primeira vez, eu me perguntei se tudo isso vale a pena. Se esse caminho que eu escolhi tem volta. Os olhos dele estavam marejados. Era um homem quebrado por dentro, só agora percebendo. Eu não sei se Deus fala comigo, dona Celina. Mas, se ele fala com a senhora, pede para ele salvar meu irmão. Se ele sobreviver, eu saio disso. Eu juro. Celina olhou fundo nos olhos dele. E naquele instante, sentiu algo diferente. Uma paz. Uma certeza. Se você realmente quer mudar, Deus vai te dar chance. Mas precisa ser de verdade. Tico baixou a cabeça. Eu não sei por onde começar. Começa pedindo perdão. E parando de machucar os outros. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois montou na moto, respirou fundo e foi embora. Algumas horas depois, no fim da tarde, uma notícia correu pela favela. O irmão de Tico sobreviveu. Ninguém soube explicar como, já que os médicos diziam que ele não tinha muita chance. Mas Celina só sorriu, como quem sabia que certas coisas não precisam de explicação. Na mesma noite, Tico voltou. Mas dessa vez sem arma, sem comparsas. Veio sozinho, de cabeça baixa. Dona Celina, eu vou cumprir o que falei. Vou sair dessa vida. Vou levar meu irmão embora daqui. Ele estendeu a mão. Ela segurou, firme. Que Deus te guie. Depois disso, a favela respirou aliviada. Aos poucos, a paz voltou. Não era perfeita. Nunca seria. Mas era um recomeço. Na calçada do barraco, Davi abraçou a mãe. Mãe, agora acabou? Ela sorriu, cansada, mas com o olhar leve. Por enquanto, filho. Mas sempre vai ter gente precisando de ajuda. E você sempre vai ajudar, né? Sempre. Naquela noite, Celina olhou para o céu. As estrelas brilhavam mais do que de costume. E, de novo, sentiu aquela voz suave dentro do peito. Quem acredita, quem persiste e escuta o coração, sempre encontra o caminho. Ela fechou os olhos e respirou fundo, sentindo que mesmo com toda a dor, a vida ainda tinha sentido. Porque às vezes, os anjos que Deus manda não têm asas nem auréolas. Eles vêm em forma de gente simples, que carrega cicatrizes, mas também coragem. Naquela madrugada, a favela do Capão entendeu que a fé e a bondade sempre deixam um rastro.
mesmo no lugar mais esquecido do mundo.